Que a gente vai fazer tratamento para cupim de solo. É uma casa que está desocupada e aqui tinha um móvel e aí eles pegaram esse móvel, né? Então, o que precisa ser feito? A furação de 30 em 30 centímetros, a gente geralmente fura nos rejuntos, né? Que é para não precisar furar no meio do azulejo. E aí a gente vai fazer todo o perímetro. Ó, possivelmente, sempre onde tem esses pontos, né? Falta de rejunte, são possíveis pontos por onde eles podem ter saído. Ele pode ter saído por aqui, andado e veio para cá e andou para o móvel, né? Então o cupim não é que ele come a parede, ele utiliza falhas de estruturais para poder estar acessando, né? Então a gente vai fazer todo o perímetro aqui também, ó. Tá vendo, ó? São as falhas. Então a gente vai fazer esses furos, tá? Aqui, como o azulejo é pequenininho, provavelmente a gente vai fazer de 2 em 2, tá? De 2 em 2. Mais ou menos 3 por metro, ó. 1, 2. Aqui dá mais ou menos 1 metro, 1,10 m daqui pra lá, mais ou menos 3 furos por metro, tá? Então a gente vai fazer todo o perímetro aqui até chegar ao canto da parede, até esse canto aqui. Por quê? Daqui a gente já vai partir para esse lado, sempre pensando numa continuação. E vamos fazendo a aplicação. Pulou, vem para esse lado aqui. As tomadas a gente está retirando, que a gente vai fazer a aplicação de pó nas tomadas. Essa aqui não tem, mas tem uma outra tomada ali que tá com bastante cupim, tá? E aí beleza, então segue fazendo as furações. Depois eu vou mostrar o vídeo aqui a gente fazendo os furos e aplicando. Aí aqui é onde teve um outro móvel também, aqui a cozinha, né? Vocês veem que eles pegaram bastante. Então, ele está aqui, ó, eles vieram, né, para essa tomada aqui principal. Olha lá, tem cupim ativo aqui. Porque geralmente é através dos conduítes das tomadas que eles têm acesso à parte do solo da casa, né? Então eles... Aqui dá para perceber que está em tudo, porque lá naquele quarto, né, no primeiro quarto, estava com cupim. Aqui também apareceu. Tem outros pontos também, né? Então, legal, a gente vai fazer a aplicação com o pó na tomada e a gente vai fazer a furação, tá? Até aqui. Por que essa parede aqui a gente não vai fazer? Eu tenho um quarto aqui atrás que eu vou mostrar para vocês, tá? Então eu tenho uma outra casinha aqui. Deixa eu ver se tá fechado, eu vou pedir para ela abrir. Aqui eu tenho uma outra casa, né? Então eu vou fazer aquela parede lá por dentro da casa e ela vai sair aqui, ó, né? Por dentro. E vou fazer também a parte do fundo da casa lá, fechando o terreno, certo? E aí, beleza, vamos voltar por onde? Vou voltar aqui por dentro da casa. As paredes, as travessas do meio precisa? Não precisa fazer essas travessas. No máximo, se está com cupim nos batentes, a gente pode furar os batentes, tá? Nós vamos furar aqui, furar os batentes para poder injetar nesses batentes. E aí, vamos lá então. Vai fazer a furação. Aqui também teve incidência, ó. Tem uns vestígios aqui. Ela falou que tinha um móvel que pegou aqui também, tá? E aí daqui, essa parede aqui não precisa ser feita, né? A gente pula, porque pensa que é uma barreira, né? É um entorno. Pula para essa parede, vamos fazendo. Aí a gente vai fazer o que? Os batentes dessa porta e dessa porta, né? E automaticamente já chegou. Então, o que a gente fez? A gente fez um quadrado, saiu de um lado da casa, foi, voltou pelo outro lado
Isso é uma barreira química. No outro lado da casa aqui, nós também vamos fazer. Aí eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a casa que eu mostrei primeiro, né? E aí nós vamos fazer o que? Aqui ela tem um corredor também. Então nós vamos fazer a furação até aqui. E também o lado de dentro, que está com vestígios. É um corredorzinho. Os cupins eles estão subindo pela parede, né? Tem um lado aqui também, como é úmido, aqui é escuro, tem vários rastros. Então a gente vai fazer tanto essa parede desse lado, quanto desse lado aqui, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui quais são os equipamentos que a gente vai utilizar para fazer essa descupinização. Aqui, o que a gente utiliza? Uma furadeira, tá? De impacto. Uma broca de 40 centímetros. Essa aqui é uma broca 8. É uma broca 8, tá? A broca 8, ela tem um diâmetro bom, porque quando a gente pega no meio do rejunte, ela não faz um estrago, né? Um furo tão mais largo do que o próprio rejunte, então fica fácil depois do cliente fechar e não ficar tão aberto ou comendo as beiradas do azulejo, né? A gente está com duas furadeiras aqui, a gente vai utilizar as duas furadeiras, enquanto dois vão furando, um vai injetando, extensão, e a gente utiliza um equipamento aqui que tem uma mangueira, então é um equipamento elétrico, tá? O que a gente vai usar nas tomadas é o mandarim da Inset Max, para utilizar nas tomadas. Ele é para cupins também, cupins, baratas, aranhas, tá? A gente tem um borrifadorzinho menor, se precisar utilizar em algum outro ponto. E vamos utilizar para barreira química o Thermidor da BASF, tá? 150 ml para 10 litros para fazer a barreira. E a gente está com o scanner também, o nosso scanner para passar no chão. E aqui é a parte de fora, ó, da estrutura da casa. A gente vai jogar um pouco nessa terra aqui. Aqui a gente vai fazer lá por dentro da casa, né? Só para entender legal a estrutura aqui, ó. E aí é isso, a gente vai fazer por dentro da casa, até lá no fundo. Aí tem aquela casinha lá dos fundos que a gente vai fazer todo aquele perímetro da parte de trás. Vamos fazer também esse lado aqui e a parte de dentro. Deixa eu mostrar aqui, ver se eu consigo mostrar os vestígios, ó. Aqui ele, inclusive tem uma parte ali que ele tentou subir, ó. Tá vendo, ó? Tinha algum móvel aqui, ele pegou... Tentou subir, a gente já vistoriou lá a casa de cima, não tem cupim. Aqui também, ó, tem vestígios de cupim. É tudo cupim de solo. Quando deixa esse vestígio de terrinha, que é uma espécie de um barro, né, um mofo. Na verdade é as fezes com a baba do cupim. Ele faz esses caminhos para ele poder andar por dentro, porque ele tem sensibilidade à luz. E aí nós vamos tirar, eu vi que ali no outro canto ali também tem mais alguns vestígios. E é isso, tá? Depois, conforme for fazendo o serviço aqui, a gente vai fazendo mais uns vídeos. Então, primeira etapa agora, pozinho também para colocar nas tomadas. Primeira etapa a gente vai começar a furar. Aqui, ó, nós vamos fazer... eu já olhei aqui, não passa encanamento, a gente tem o scanner também, mas a parte de encanamento passa do outro lado. Isso é importante sempre estar olhando. Então o que a gente vai fazer? 45, os furos, né? Ó, aqui quebrou porque aqui já foi pelo ponto que ele entrou. Então aqui tá bem fofa. Essa estrutura aqui, vou com mais cuidado para não ter... Geralmente onde passa as colônias é bem fácil de furar até. E aqui como
como é o ponto, ó, vou fazer aqui, tem mais ou menos 30 centímetros cada azulejo desse. Aqui é passar o contrapiso, tem que passar o contrapiso para chegar até a terra, né? Tem algumas lajes que são mais espessas, né? Aqui tá furando bem fácil, aqui tá um pouquinho, pode ser que o cimento aqui, né? E tá saindo cinzinha, ó, então eu entendo que ainda tá furando a laje. A ideia é eu conseguir atravessar, chegar até a terra. Agora saiu terra. O que acontece? A furadeira, você percebe que eu subi e desci. Não pegar, a furadeira ela tem um martelete, né? O martelete ele vibra. Não é colocar o peso em cima da furadeira e apertar muito. Por quê? Porque aí queima a furadeira. E se ficar, por exemplo, muito tempo com ela para baixo, tem um óleo aqui que ele começa a escorrer. Aí estraga a furadeira. Então, tá difícil, vai, volta, deixa a furadeira descansando um pouquinho e vai pro próximo, mas nunca ficar forçando. Geralmente quando passa a colônia são pontos mais fáceis. Então é isso, fiz um lado aqui para ter uma ideia, tá? Alguns cuidados que tem que ter com a furadeira e aí eu vou mostrando o restante aqui. Valeu. Aqui eu vou falar duas coisas importantes que eu não falei anterior, né? Eu falei que ele sobe pelas falhas estruturais, pelo rejunte, mas também um local bem comum de subir o cupim de solo é através dos batentes. Por quê? Imagina que foi feito o contrapiso aqui da casa, né? Isso há muitos anos atrás. E aí o pedreiro ele vem, né? Aqui, ó, e quebra para ele conseguir chegar, né? Passar o contrapiso e colocar o batente. E aí o batente ele tá diretamente ligado no solo, na terra. E aí é um portal, geralmente bastante utilizado pelos cupins de solo. Quando tem também o rodapé de madeira, ele pode subir, comer o batente, comer a guarnição. A guarnição é aquela acabamento lateral aqui. Então ele pode comer o batente, a guarnição e sair comendo pelo rodapé, tá? Esse caso aqui, ó, ele já comeu bem. Se vamos dizer que aqui ainda estivesse firme, eu falei com a cliente, ela falou, não, pode tirar porque já está destruído. Se tivesse firme, o que a gente faria? Alguns furos para poder injetar o cupinicida, né? Então vem com a furadeira aqui, uma broquinha mais fina, e a gente vai fazendo os furos. Aqui, como já está muito destruído, a gente vai arrancar, tá? E a mesma coisa nos batentes, pode ser furado ou retirado para poder fazer a barreira química. Essa é uma questão então, que os batentes eles são bastante utilizados como entrada do cupim de solo. E aqui, o que acontece? A gente utiliza o scanner, eu vi que o relógio de água, ele tá ali fora, e os canos, ele vem mais ou menos por aqui, né? A gente furou pela parede, ó, fizemos as furações aqui também, um azulejo sim, um azulejo não, e aí, ó, eu passei o scanner aqui em alguns pontos, ó, e eu identifiquei que tem alguma coisa aqui. Então um scanner ele sempre vai ajudar, né, a gente a ter uma base, tanto que a gente nem furou aqui. E aí eu falei, como ele apita antes e depois quando passa não apita, vamos, ó. Então eu falei, se o cano passa por aqui, vamos furar
um pouco de 45 graus aqui, a gente vai tentando, né? Se pegar um cano, mas deu tudo certo aqui. Aí a gente já passou para o outro lado, estamos fazendo a furação e agora a gente vai continuar. Mas beleza, é isso. Como é que tava por dentro aqui do batente, ó? Aqui a vantagem de trabalhar com esse pulverizador com a mangueira é que ele é elétrico. Então, por exemplo, aqui que a gente tem a dificuldade de acesso, ele consegue... Aí, olha lá, tá injetando, ó. Ó como tá indo uma quantidade boa. Aqui, geralmente, esses pontos vai igual ralo. Porque geralmente são passagens, ó. Como aqui era uma colônia de cupim estava passando, ele joga bastante e vai embora. Tem pontos que infiltra mais, tem pontos que não infiltram tanto. Olha lá. Tá infiltrando bastante também. Nesses pontos que infiltra legal, a gente aplica bastante. Aproveita para aplicar bastante. Então legal, estamos fazendo essa parede aqui, né? Ver a vantagem do pulverizador elétrico. E eu vou mostrar para vocês aqui também. Ele tá furando lá, né? A gente ainda vai chegar aqui para a cozinha. E aí aquela parte de trás que eu não mostrei, né? Tinha outra casinha aqui que a gente vai fazer a furação por aqui, então. Pegando por lá, fechando o perímetro do terreno todo, né? Fazendo essa lateral. E a gente ainda, para dar uma reforçada aqui, como o terreno é mais largo, a gente vai fazer a aplicação pelo meio também. Então vão ficar dos dois lados e no meio do terreno essa aplicação. Vai ficar bem completa. Aqui, essa parte de injetar, fala-se em uma quantidade de 2 litros por furo. Tem furos que a gente consegue injetar mais, tem furos que não vão injetar tantos. Aqui, como eles estavam atingindo, geralmente a terra ela fica mais fofa, né? E aí tem que aplicar legal, ó, só pra ver, tá saindo bastante, né, cupinicida, mas a ideia é deixar infiltrar mesmo. Então na barreira química não precisa economizar na cauda, se precisar faz de novo, faz mais. A barreira química é um serviço que ele já é rentável o suficiente para poder estar utilizando a cauda de forma sem economizar mesmo, utilizar bastante. Aí fica em torno aqui de 1 minuto jogando a cauda em um dos buracos, né? Enquanto ele está recebendo ali, está indo embora, é um sinal bom, é um sinal que tem acesso, tem espaço aí pra gente, que tá dando certo o tratamento. O mais preocupante é quando você tá tentando injetar em vários pontos e não tá injetando, né? Aí, poxa, aqueles pontos que eu consigo injetar é onde eu vou injetar mais. Agora, se todos estão aceitando legal aqui, vai embora, coloca e deixa infiltrar. Então beleza, essa é a descupinização do dia que a gente está fazendo. Barreira química, cupim de solo, equipamento lá, os meninos estão furando e hoje é isso aí. Valeu!